Já pensou nascer como uma princesa, se apaixonar por um herói valente, casar com ele e não ser feliz? Você vai me perguntar, isso é possível? Sim, é possível, está na Bíblia e eu vou te contar agora. Está lá em 1 Samuel 18:20, que diz sobre: Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que sendo anunciado a Saul pareceu isto bom aos seus olhos. Aqui, Mical, filha de Saul, rei de Israel, se apaixonou por Davi, o que provavelmente não era muito difícil, né? Porque Davi era um herói na época, porque ele combateu valente, né? Ele já tinha uma história ali de combater Golias, e no ato que ele combateu Golias, Saul já tinha prometido uma de suas filhas, que era a filha mais velha, mas ele não cumpriu com a tua palavra, e aí ele viu que a sua filha, ele deu a filha mais velha para uma outra pessoa, e aí viu que Mical tinha se apaixonado e viu que era bom aos olhos dele dentro daquilo, não pensando na filha, mas pensando naquilo que ele tinha como bom aos olhos dele, ele colocou para Davi casar. Davi ali naquele momento falou que não tinha o dote. Dote era algo que na época era dado para a família por ter a esposa, né? Porque a esposa, ela de alguma forma, ela contribuía com os afazeres da casa, contribuía de alguma forma com a casa. Então o dote era como se pagasse um preço, um valor daquilo que essa pessoa deixaria de fazer dentro da casa. Valor pelo prejuízo que a menina daria ao se casar, ao sair da casa. E aí Saul falou que não precisava desse dote, mas deu de uma certa forma, uma outra forma dele pagar esse dote, que seria sem prepúcio dos filisteus. A ideia de Saul ali era o quê? Colocar Davi na frente de batalha, porque ele já via que Davi vinha ganhando muitas batalhas, ele via que Davi já tinha um certo ciúmes, né? Por Davi futuramente pegar o seu cargo. Então, ele tentou de todas as formas colocar Davi em frente de batalha para poder expor ele cada vez mais para que ele morresse, né? Esse era o intuito dele. E aí, provavelmente, Davi, de uma certa forma, deveria ter gostado da ideia de casar com Mical, e ele não só deu os 100 prepúcios filisteus, como deu o dobro, deu 200, né? A Bíblia relata que ele deu 200. Então, Saul temeu mais ainda, deu a sua filha para ele casar, só que ele ficou o tempo todo fazendo de tudo para que correndo atrás de Davi para pegar Davi, para matar Davi. E infelizmente, o que era um sonho para Mical acabou sendo um pesadelo, porque ela até ajudou Davi a fugir, e Saul só não a prejudicou, só não a castigou, porque ela colocou como se Davi tivesse jurado ela de morte se não ajudasse ele. Mas na verdade ela fez por amor. E ela ficou com Saul. O tempo que Davi ficava ali fugindo de Saul para não morrer, ela ficava com Saul. E muito triste, provavelmente a gente aqui conjecturando que ela imaginava, né, como é que se fala? Uma jovem imaginava, um dia o meu pai vai aceitar Davi e vou viver esse sonho. Mas infelizmente não foi assim. Saul tentou resolver dando outro marido para ela. E ali, ela, além de estar se sentir sozinha, ela teve que enfrentar um divórcio sem a vontade dela, e ela se casou com uma outra pessoa. Passado-se muito tempo, uns 20 anos, Saul veio a falecer, e junto com os 3 filhos, na frente de batalha com os filisteus, Davi foi ganhando mais força, né? Ganhando mais, sendo reconhecido pelo povo. O filho mais velho dele tinha pego
o lugar dele, que foi o Mefibosete, mas ele entendia que ele cada vez mais tinha o seu poder enfraquecido, o governo enfraquecido, e aí o exército Isbosete veio para fechar um acordo com o Davi, sabendo que o Davi cada dia mais ganhava mais espaço ali com o povo de Israel. E a primeira coisa que Davi pediu antes de fechar qualquer tipo de acordo é que trouxesse Mical. E Mical voltou para a vida de Davi. Só que Davi já tinha outras mulheres. Alguns estudos falam que Davi provavelmente fez isso por questões políticas, por ela ser uma princesa. Então estaria ali tendo uma rainha, né, de Judá. Mas acredita-se também, e eu acredito que de alguma forma ele queria ali estar resgatando a esposa dele, a mulher dele, mas já não tinha mais aquele tanto prioridade, porque ele tinha outras mulheres, tinha outros compromissos. Então, toda aquela imagem que a Mical tinha de viver um amor ali não aconteceu. Lá em 2 Samuel 6, 12 a 23 fala, né? A gente consegue ver o quanto ela era amargurada, né? Quando Davi chega festejando com o episódio lá da chegada da arca, Mical vai e repreende ele, né? Fala como se fosse vergonhoso ele estar festejando. E ali a gente vê o quanto ela tem uma amargura ali na sua vida. E aí eu fico pensando, né? Como eu aprendo? Porque com Mical ela tinha todo o dinheiro, ela tinha colocação social, né? Ela era uma princesa e isso não definiu a felicidade dela. Às vezes a gente coloca como, eu não sou feliz porque eu não tenho isso, eu não sou feliz porque eu não tenho aquilo. Ela era uma princesa, ela casou com a pessoa que ela imaginava, mas não foi do jeito que ela imaginava. E aí eu fico pensando quanto ela deve ter sofrido, quanto ela deve ter se frustrado durante a vida dela. O pai só pensava nos seus próprios benefícios próprios, exatamente. E Mical, ela nasceu uma princesa, viveu como rainha, né, casou com seu amado, o herói, e nunca pôde ser dona da sua verdade, da sua vontade. Pelo contrário, ela precisava o tempo todo estar ali à disposição do pai. O pai fez ela casar, não porque ela amava, mas fez ela casar princípios que ele queria, por benefício que ele queria. Depois colocou ela para se casar com uma outra pessoa. Ela provavelmente amava ainda Davi, não conseguiu viver o sonho dela de ser a mulher de quem ela amava, a esposa de quem ela amava. E infelizmente ela não conseguiu ter a vida ali com êxito, né? Então eu penso que independente da vida que nós temos, Deus nos plantou no lugar onde Ele quer que possamos fazer uma boa história, independente daquilo que nós temos. Eu aprendo que mesmo ela tendo tudo, ela não conseguiu ser feliz. E nós temos infinitamente menos, né, do que Mical tinha, e temos a liberdade, temos muitas das vezes não temos condição de viver pelas nossas vontades dentro daquilo que Deus, lógico, designou que é bom para a nossa vida, e temos as condições de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Ela, infelizmente, não teve esse momento, né? Então, Deus nos dá estratégia todos os dias para viver aquilo que Ele tem para a nossa vida. E às vezes a gente fica parado nas investidas que Satanás dá para gente, pensando naquilo que Satanás tem tentado impedir que a gente possa estar vivendo a vontade de Deus. E perdemos a oportunidade de estar vivendo tudo que Ele quer e sonhou para a nossa vida. Então, assim, não é o dinheiro, não é a classe social ou casar com a pessoa que a gente imaginava um dia casar que define a nossa felicidade. A nossa felicidade define naquilo que nós somos para o Senhor, né? Na proporção que nós amamos ao Senhor. Se a gente parar para pensar, será que se Mical tivesse parado, orado, pedido ao Senhor como outras mulheres na Bíblia, será que Deus não teria mudado essa história? E assim eu paro e penso, será que existe alguma coisa na nossa vida que Deus só quer que a gente se recline para mudar a história da nossa vida? Então,
Aprendo muito com Mical. Mical tinha tudo para ser feliz e não foi, e talvez a gente seja o inverso, né? Damos muitos motivos para não ser feliz e somos felizes, porque nós temos Deus em nossa vida, nós temos aquilo que talvez ela não tivesse, que é Deus na vida dela. Então, essa é a história que eu aprendo com Mical, e aprender a ser feliz com aquilo que Deus nos deu, que talvez não é tudo aquilo que Mical tem, mas é tudo que ele diz que a gente precisa, né? É aquilo que ele acredita que a gente precisa para ser feliz. E conforme somos mais gratos, mais ele nos dá. Então, que possamos aprender com essa história. Essa é a mensagem que eu trago hoje para vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui para você receber outros vídeos como esse. Me diz aqui se você já pensou na história de Mical, já refletiu sobre isso. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários aquilo que mais te impactou, aquilo que tem coerência para você, e envie para alguém que precisa aprender um pouquinho mais sobre a história de Mical. Fique com Deus.